Estamos começando o 7º episódio do VegCast. Esse podcast que visa contar a sua história, contar aquele caminho já percorrido pelos nossos protagonistas da própria vida. Isso e eu mesmo. quero me apresentar aqui. Meu nome é Rafael Malman. Quero também dar as boas-vindas a Fernanda Isoton. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, a todos, né? Olá! A todos que estão assistindo. E, gente, antes de a gente iniciar esse papo, antes do Rafael apresentar o nosso convidado hoje, eu quero pedir para você, porque senão você esquece, olha, o papo hoje vai ser sensacional, porque esse cara tem história, hein? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você acompanhar as próximas histórias que vamos ter aqui, beleza? E esse episódio, esse capítulo que estamos escrevendo hoje, ele é um oferecimento de Tatiane Simplício Marcas, é um oferecimento de Black Pepper Design e Marketing. Os caras são os dois ali, hein? Juntou a equipe ali, perfeito. Over Burgers e Hot Dogs. Aqui hoje estamos acompanhados de um café super especial do Café com Passagem, que mandou aí uma versão exclusiva do Veg Coffee, né, aqui para nós. É um oferecimento também de Projet, que é representante exclusiva da Rede Oeste aqui em toda a região oeste do Paraná. E hoje eu vou inverter, Rafael. O que você faz com R$21 por dia? R$21 por dia, eu acho que nenhum lanche hoje a gente consegue comer mais, né? Eu acho que se a gente fosse sentar, tomar um café e comer um pão de queijo, acho que já sai um pouquinho mais que isso aí, né? Olha que eu acho que sim. Mas através da Rede Oeste e da Projet, você consegue realizar o sonho de empreender através de imóveis, veículos, tirar aquele sonho do papel com uma parcela pequenininha que cabe no seu bolso e sem mais delongas. Eu quero dar as boas-vindas para esse camarada que eu conheço, tem mas pelo menos aí uns 10, 12 anos ou mais até. Mais. Ele, Mas quando a gente começou a namorar, ele me levava para tomar suco de milho no empreendimento do cara. A gente tá junto há 14. Então estamos beirando há 15 anos aí. Esse camarada, ele que é formado em administração de empresas, né? Em administração de negócios, de grandes negócios. É proprietário lá da Lampione Alimentos, do grupo Lampione Alimentos. Ele é um criptoinvestidor que vem trazer algumas informações para a gente relacionada a isso. E tem uma expertise também relacionada ao poker, que segundo ele é só hobby. Seja bem-vindo, Diego dos Santos. Obrigado, irmão. Bom dia a todos. Ótimo dia. Isso cara, aí. Satisfação te receber aqui hoje. Para fazer uma coisa que eventualmente a gente consegue fazer, que é falar de negócio, trocar ideia, trocar informação, mas a gente achou assim muito importante contar um pouco da tua trajetória. E é esse o objetivo da gente estar aqui hoje, conhecer um pouco. A gente já conhece pelo menos há 15 anos, mas eu tenho certeza que a tua história ela é relevante, impactante para muitas pessoas que vão estar nos assistindo perpetuamente aqui nos canais do YouTube. Então vamos lá. Diegão, você é natural daqui de Foz do Iguaçu mesmo, não? Não, sou de Cascavel. Pertinho mesmo, aqui, né? Cara? Cascavel. Nasci em Cascavel e morei um tempo lá. Aí depois meus pais foram para Porto Alegre. Fiquei um tempinho em Porto Alegre. Aí comecei a torcer pro Grêmio, time da Fer. Aí, isso time da sim, Fer viu? também, né? Lá aprendi a torcer bem. Isso aí. Não vou comentar a respeito, gente. O camarada falou que aprendeu a torcer pro Grêmio. Melhor escola, ainda por time certo. Ele tinha 2 caminhos, escolheu o caminho certo. Parabéns. Não, e você sabe que na época que eu morei em Porto Alegre foi a época que o Grêmio ganhava tudo, cara. Então não tinha como torcer para outro time, ainda mais lá no Rio Grande do Sul, né? Foi em 96, fui para lá em 94 e a gente ficou até 96. E foi o ano que o Grêmio tinha uma seleção. Tipo Paulo Nunes, aquela galera, Dinho, Jardel, Darley, e daí o Filipão era o técnico. O Grêmio ganhava tudo, né? Exatamente. Era uma máquina. Eu acho que eu entendi. Você começou a torcer pro Grêmio, que era modinha, né, jovem? Era modinha. Era fácil torcer pro Grêmio na época, né? Hoje em dia tá meio complicado. Tá um pouco mais difícil, mas estamos aí na luta. Mas a gente tá perseverando aí. Somos os brasileiros. Com que idade que você volta pra Foz? Aliás, que você vem pra Foz, né? Aí meus pais decidiram vir pra Foz, que tava longe da família e tal. A gente lá não tinha nenhum parente perto, né? E eu tinha 8 anos. Aí voltei pra Foz e não saí mais. Aí a gente tá aí. Então me considero de Foz porque, pô,
Já é uma cara que tô morando aqui, né? 28 anos morando aqui já. Depois você não saiu mais. Não. Você se manteve aqui. Sempre Foz, Só viajando, né? Viajando, Não, sim, ele mas falando de praticamente morar. ele nem mora mais Ele aqui, dorme né? em Foz algumas noites no mês. Legal. E você tem quantos irmãos? Vocês são em quantos irmãos? mano? lá em casa a gente é em 3. Eu sou o mais velho, aí tem um irmão do meio, com 11 anos de diferença, e daí tem uma irmã mais nova, que tem 18 anos de diferença pra mim. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe decidiu engravidar. Então, os meus irmãos, eu não tenho muita relação de irmão, eu considero mais como filho mesmo. Sim. Ajudei a cuidar, né? E tem essa coisa toda de... Pela diferença de idade? Pela diferença de idade, né? Então, você tem uma responsabilidade um pouco a mais. Então, eu sempre considerei um pouco mais até como filho, assim, do que como irmão. Mas somos em 3. E como é que foi a tua infância aqui em Foz? Tu chega com 8 pra cá? Isso. E tu estudou aonde? Como é que foi teu início aí? Sempre em escola pública, cara. Sempre estudando em escola pública. Meus pais sempre cozinheiros, 2 cozinheiros, né? Meu pai era cozinheiro de comida chinesa. E minha mãe, até hoje, cozinheira tal, de comida brasileira. Não tá trabalhando como cozinheira, mas ainda é, né? Não deixa de ser, Sim. né? Claro. E sempre estudei em escola pública. Eu morava ali no Jardim América, então eu estudei no Costa e Silva, um bom tempo. Aí depois, um certo período que meu pai começou a empreender, aí fui pro Razão. Não sei se tu lembra do antigo Razão. Lembro. Aí... Tu foi em que ano? Que ano não? Que série que tu foi pra lá? Pro Razão eu fui, acho que era o 2º ano, do 2º grau. Tava ali na conclusão do ensino médio, aí tu foi pro Razão. Eu decidi ir pro Razão daí. Aí chamei meu pai e falei, é o seguinte, aqui não vai dar não. Aqui onde eu tô tá muito difícil, tá fraco, vamos tentar uma coisa melhor, né? Aí convenci ele a ir pro Razão daí. E aí, nesse período que tu tava na escola, tu tinha essa função de auxiliar ali seus pais, assistir os seus irmãos e tal. Como é que inicia a trajetória de trabalho do Diego? Então, na verdade, assim, tem uma história bem bacana, assim, na minha família, que o empreendedorismo tem tudo a ver, sabe? O empreendedorismo nasceu muito forte, apareceu muito forte. E foi uma época que me marcou muito, assim. Que eu tinha ali meus 16 anos. Então, eu digo que é um divisor de águas, né? Até os 16 anos, meus pais assalariados, né? Eu também tive alguns empregos, trabalhei muita coisa. Algumas coisas bem peculiares até. E com 16 anos, meu pai decide sair do emprego dele, quando eu tinha 16 anos, e empreender. Meu pai nunca tinha empreendido, e do nada ele fala, não, vou montar um negócio próprio, não quero mais trabalhar. Eu estava de saco cheio de trabalhar em restaurante. Ele decide, vou montar um bar lanchonete. E ele sai, pega o acerto dele, e eu tinha ali 16 anos, o Diego vai me ajudar, e minha mãe continua trabalhando no emprego dela, né? Clássico assim, não vamos arriscar tudo. 50%. Pelo menos você fica no emprego, se der errado, né? E daí deu errado. Deu errado. Primeiro negócio, ele escolheu não escolheu o ponto muito bem, né? Escolheu um ponto afastado, onde ele não conhecia ninguém, num outro bairro, ela lá no Santa Rosa. A gente morava no Jardim América, ele escolheu um ponto lá no Santa Rosa. Atravessava a cidade praticamente para poder... Não conhecia ninguém no bairro e tal. E daí, não tinha dado um mês do negócio ainda, ele já viu que não ia dar bom, já estava pensando em voltar, falou, putz, vou ter que voltar a trabalhar. E nisso surgiu uma oportunidade dele assumir um restaurante que já estava montado. Que até vocês conheceram, né? Ali no Jardim América. Que era onde tinha o baile, as coisas... Depois teve o baile e tal, que a associação... O pessoal conhecia por Associação da Sadia ali no Jardim América. Né? Então, daí apareceu essa oportunidade, né? O cara que estava cuidando ali decidiu sair e precisava indicar alguém para dar continuidade. Ele lembrou do meu pai. Através do meu pai tinha feito um jantar na igreja, né? Um sukiyaki na igreja. E daí conheceu essa pessoa e essa pessoa lembrou, tem o Virgílio lá e tal. Então aí para mim foi um divisor de águas, porque a vida da minha família era assim, vida de assalariado, né? Primeira semana do mês, os pais recebiam, então pagavam as contas, ia no mercado, fazia aquela... Fazer o rancho, né? O rancho do mês, tinha uma certa fartura, né? Aí vinha bolacha recheada, vinha iogurte, aquela coisa, né? Que acabava numa semana, né? Acabava numa semana. E depois o resto do mês era aquele perrengue, cara. Era um perrengue que não tinha dinheiro, né? Aí dia 20 ia ter dinheiro do vale e tal. Mas era muito escasso. Então foi uma infância, assim, muito escassa. E daí quando meu pai começa a empreender, o primeiro empreendimento deu errado, mas no segundo, já veio esse segundo, que foi um mês depois do que ele começou, e as coisas começaram a dar certo. Porque já era um restaurante que já tinha movimento, já estava funcionando. Tinha um fluxo que acontecia. E aí minha mãe saiu e falou, não, agora eu preciso de você aqui. Aí veio minha mãe e meu pai com força total, 2 excelentes cozinheiros.
E eu ali ajudando, então, teoricamente, não tinha custo, não tinha funcionário, era nós 3, né? Família, né? E meu pai pega um restaurante que dava 20, 25 refeições ao dia. E em menos de um ano, ele leva para 300 refeições ao dia. Caraca, mano. Então, assim, explodiu, né? Foi um ano que explodiu. E eu tinha 16 anos, e aí tinha um baile, né? Aí tinha quadra ali, tinha campo, a gente locava. Cara, era trabalho todo dia. Era uma correria, era insano. Só que daí começou a mudar a vida da minha família. Uma vida escassa, um empreendimento que deu certo e a família tinha dinheiro todo dia. Claro, isso é muito bom, só que também você não tem gestão, acaba se perdendo, Sim. né? Misturando dinheiro Do negócio com a casa. Então, basicamente foi isso. Mas aí começa a mudar. E aí eu começo a ter uma escola, sem saber, eu começo a ter uma escola de empreendedorismo, aprendendo na prática com meu pai. Né? Meu pai não sabia que estava me ensinando e eu muito menos sabia que estava aprendendo, né? Aí, hoje eu tenho essa visão, na época eu não tinha, óbvio, né? Aí a gente trabalha por um tempo nesse restaurante do meu pai, até que em 2008 eu decido sair e montar meu próprio negócio. Eu já estava trabalhando com meu pai, já fazia um bom tempo, né? Aí em 2008 eu decido empreender, falei, vou montar meu negócio, que foi o quiosque do Big, onde eu conheci o Rafa, né? Isso mesmo. Até tem uma história bacana do Rafa, não sei se eu já te contei essa história. Eu acho que não. Não, que eu... Bom, depende da história. Vamos... De como a gente se conheceu. Foi ali no quiosque. Foi, né? no quiosque. Foi no quiosque. Mas como é que era? Eu ficava no quiosque com a Cris, né? A gente trabalhava ali. Eu acho que na época tu trabalhava num outro local, em algum período. Isso. Eu dividia, né? Tinha um Isso. trabalho fixo e tinha o quiosque ali. Mas a né? gente, sempre que podia, passava lá, porque tinha as coisas de milho. Quando vocês iniciaram, tinha um negócio do suco de milho. Era Melicia o nome. Isso, né? isso, Era isso. Melicia. Então, aí o Rafa passava e o Rafa muito desinibido sempre, né? Ô, Diegão, não sei o que e tal. Eu falava pra Cris, mas eu não conheço esse cara. Tá me chamando de Diegão? Quem que é esse cara? Eu não conheço. Que liberdade é essa? Tipo... Aí a gente acabou ficando amigo, porque ele chegava... Ih, Diegão, tudo bem? Não sei o que, o jeito do Rafa, né? Eu falei, cara, mas não sei de onde que eu conheço ele. Ah, ele só pode ser daqui, né? Tem que ser daqui, né? E eu fiquei com um tempão com vergonha de perguntar isso pro Rafa. Aí teve uma época que... Acho que eu falei pra você isso, né? Eu lembrei disso, sim. Cara, eu não lembro de onde que eu te conheço. amigo do milho. Mas você sabe que eu tive vários clientes que viraram amigo depois, né? Dessa fase. Pelo conhecimento ali no quiosque. No quiosque, dessa fase. O Rafael, ele tem isso, ele tem uma particularidade que ele é assim, se ele gosta, ele gosta. Então ele vai, eu gosto, eu vou ir, onde que a gente vai comer vai tomar um suco de milho? Não, é lá que você tem que tomar o suco de milho. E quando eu conheci o Rafael, acho que foi um dos primeiros lugares que ele me levou, foi pra tomar suco de milho no quiosque do Diego. Ele, não, você já tomou lá? Eu falei, não, suco de milho. Tipo, o que você tá falando? Não, vamos lá, você vai ver, uma delícia. E ele me levou lá e realmente enquanto tinha o Melicia e o suco de milho, nós íamos pelo menos 1, 2 vezes na semana lá pra tomar o suco de milho. Aí, Olha, já deixa milho foi um cupido, né? Eu ia não sabia falar dessa. o seguinte, já deixa aí, ó, hashtag volta suco de milho. Cara, pior que era bom mesmo. Aquilo era maravilhoso, Era mano. O que eu ia te perguntar ali, só voltando um pouquinho. Na tua percepção, a virada de chave que relacionada à questão do empreendedorismo ali, dos seus pais e tal, foi quando eles fazem esse all-in, da sua mãe sair. É ali que você consegue medir que, de fato, as coisas começaram a acontecer ou não? Não, foi bem depois, né? Porque ali eu tava vivendo, então eu tinha 16 anos, tava acompanhando o processo, ajudando eles. Então, depois que isso tudo passou, eu comecei a olhar para trás e falar, peraí, isso foi extremamente importante na minha formação, né? Eu tinha 16 anos, então eu estava ajudando meus pais no negócio deles. O primeiro negócio deles, ali o segundo. E deu muito certo. Então eu tive uma escola de empreendedorismo, uma faculdade ali, na prática. De acerto e erro, né? Acerto e erro todos os dias. E daí, claro, começou as dificuldades, né? Começa a entrar dinheiro. Se você não faz a gestão do dinheiro, tu acha que o dinheiro é teu. Depois falta ali na frente. Então eu passei por isso junto com meus pais. Contratar pessoas, né? E daí meu pai teve que contratar pessoas, e daí surgiu o problema de contratar, treinar, e sem saber de nada, né? Meu pai fazia isso, ele nunca teve essa experiência, ele era funcionário e do nada virou empreendedor. E eu ali vivendo isso com ele. Aí a gente teve um certo conflito de família, eu e meu pai, porque daí eu já tinha meus 18 anos, por aí acho, 17, 18.
E daí, como meu pai nunca teve negócio, na visão dele, ó, eu morava com ele, né? Então você trabalha pra mim, você já ganha casa, comida, roupa lavada, você não precisa de salário. Volte e meia eu vou te dar aí um dinheiro, né? Eu já vi esse filme. Já viu esse filme? E eu trabalhava ali, levava a sério, eu queria o meu salário, né? Queria o dinheiro. Sim. Chegava no final do mês, no começo do mês pra acertar, era uma choradeira, cara. Aí era uma briga e tal. Aí um dia a gente brigou feia, né? Eu vou embora. Falei, não, vou embora, não quero mais, beleza. Aí arrumei tudo pra ir embora, que eu liguei pra uma tia minha, falei, tia, tem como ficar aí uns dias? Pouso. Tem como ficar aí uns dias e tal. Ela falou, não, pode vir, tranquilo, mas tem certeza? Tá tudo bem? Eu falei, não tenho, só... Aí tal. Aí ele viu que eu ia embora mesmo, tava sério, ele mandou minha mãe vir falar comigo. Ela vai falar com o Diego lá. Minha mãe falou, não deixa ele ir embora e tal. Aí minha mãe veio falar comigo, falou, seu pai pediu pra você não ir embora, vamos conversar e tal. Eu falei, mas não tem jeito com ele não me entende. É coisa de adolescente e pai, né? Claro. E aí, olha que engraçado, né? Que surgem as dificuldades, surgem os problemas, e às vezes é para melhor. Sim. Para melhorar, né? Aí ele veio e falou assim, tá, beleza. Então, a partir de hoje, tinha um restaurante que funcionava no almoço, e à noite tinha a Copa, que é o que atendia os campos ali de futebol, o baile, né? Que era uma porção, alguma coisa que era separado do restaurante. Ele falou, a partir de hoje você vai cuidar da Copa. Eu não quero mais me preocupar com a Copa. A Copa é sua. Tu vai fazer compra, tu vai cuidar do estoque. Olha aí, cara. Aí ele me jogou uma responsabilidade tremenda nas costas. Mas você vai ter um salário, olha só. Não, tu vai ganhar comissão. Ele foi esperto. Ele falou, não vou te pagar salário. Ele queria que vendesse mais, né? Daí tu vai ter uma comissão. Cara... Eu fiz aquilo, eu falei, beleza, agora tu vai ver. Agora tu veio, né? Agora você vai ver o que eu vou fazer. Eu dobrei as vendas. Peguei a venda que tava, organizei e tal, comecei a fazer controle, fazia planilhinha e tal, né? E dobrei as vendas. Aí, resultado, chegou o primeiro mês para me pagar, ele se assustou, né? Ele olhou, não, vou te pagar só metade da comissão. Só metade da comissão, você vai estar ganhando demais. Tá ganhando mais que eu. No meio do jogo mudou a regra, velho. Você tá ganhando mais que eu. Mas tudo bem, ainda metade da comissão para mim, na época, ainda era muito dinheiro, Sim. né? Porque acho que ele não calculou bem a comissão, né? Ele falou, esse piá não vai dar conta de nada. Aí, então, isso tudo foi uma escola, cara, de empreendedorismo ali junto com eles, né? Aí fiquei mais um tempo, tinha um outro emprego, que eu dividia o tempo e tal. Aí, quando eu decidi, em 2008, montar meu primeiro negócio, que também foi decisivo, né? Porque, assim, quando que virou a chave para mim do empreendedorismo? Eu trabalhava numa empresa, na época, isso aí em 2007, 2006, eu ganhava R$530. Era o salário, um salário mínimo da salário época. Mínimo, eu lembro. Eu ganhava R$530. Aí, eu trabalhava na parte financeira da empresa. Então, tinha eu, que era o auxiliar, e tinha uma pessoa que era encarregada. Essa pessoa que era encarregada, na época ela ganhava os seus R$3.000. Então eu ganhava como auxiliar 530 e o encarregado que estava ali há 20 anos na empresa ganhava R$3.000. Essa era a referência que eu tinha. Então dentro daquela empresa ali, o máximo que eu poderia ganhar era R$3.000. Se aquela pessoa se aposentasse. Exatamente. Aí quando eu montei o Milicia, que foi o primeiro negócio, né? O primeiro quiosque que eu montei, no primeiro mês me sobrou 5 mil de lucro. Eu falei, opa, peraí. Por que eu vou ficar trabalhando aqui para outra pessoa, né? Eu já tinha ali vivido aquela experiência com meus pais dentro do restaurante deles e eu trabalhava ainda de empregado. Aí eu falei, daí eu montei meu primeiro quiosque, que veio de uma ideia quando eu fui trabalhar com a minha tia na praia, né? Lá em Balneário Camboriú, que tem as barraquinhas de milho na praia lá. Aí tinha um mercado lá no Angelone, que tinha um quiosque de crepe, tem até hoje lá no Angelone. Eu falei, putz, aqui no Big não tem nada, né? Nos Mufato na época não tinha. Tinha um quiosque, acho que do Chocofals, não sei se tu lembra. Sim, que era os moranguinhos de chocolate. E o Mac, né? E tinha o Mac que sempre teve, né? Que é do sorvete. De sorvete. Que não é mais sorvete, é sobremesa, né? Sobremesa. E daí eu falei, poxa, acho que se montasse um quiosque aqui de crepe ia dar bom, né? De milho, de pamonha. Pensei aleatório assim, mandei um e-mail pro Big e os caras me responderam bem rápido. Falou, não, tá liberado, quer montar? Porque não tinha muito gente querendo montar, ninguém ia atrás quase, né? E pro mercado, você pensa bem, 9 metros quadrados, eles cobram hoje na faixa de R$5.000. Pô, é uma arrecadação que... Do nada para eles começam a fazer grana, né? Vários quiosques, várias lojinhas. E virou um subnicho muito forte para os mercados.
alocação de lojas. E né? para eles não interfere de forma negativa nenhuma. Na verdade, acaba chamando mais público, né? Eu lembro que o Big, quando não tinha o JL em Foz, o Big era o shopping de Foz. Isso. Era, né? Vinha os paraguaios, argentinos, no final de semana ia passear no Big. Almoçava, às vezes ia almoçar lá no Dom Cabral, que tinha um restaurante, e ficava ali passeando, né? O Big era... Não, era referência. Eu lembro, tipo, morava em Medianeira e era referência. Realmente, vinha pra cá, ia na casa dos tios e tal, vamos no Big. Vamos no Big. Nossa, o Big. Era o shopping, né? Era o shopping, era tipo... E quer ver quando tinha parquinho, né? Que a galera deixava o carro ali. Estacionava ali e ia pro parquinho. Cara, e quando tinha uns caras que ficavam putos, sabe? O gerente, os caras, às vezes eles trancavam o mercado. Fechava o mercado. O cara pegava no outro dia. No outro dia. Nossa. Altos. Ali começa a tua vida, então, de empreendedorismo. E nesse período, você sai daquele trabalho que você tinha, você ainda continua ali com seus pais ou não? Daí você já dá um foco... Quando eu monto o Milicia, daí eu saio muito dos meus pais, né? Ainda ajudava alguma coisa, uma coisa ou outra, mas quando eu monto o Milicia, que é meu primeiro empreendimento ali em 2008, aí eu foco mais ali, né? Deu foco ali. Eu ainda trabalhava nessa outra empresa, no departamento financeiro, e só que daí começou a ficar muito claro para mim que não tinha mais futuro eu trabalhar ali. Pô, eu tenho um quiosque, relativamente gastei muito pouco para investir, e que tá me dando muito mais do que eu poderia chegar lá, né? Você tá desprendendo muito mais horas, né? Sim, era ficava o dia inteiro preso ali. O dia inteiro preso. E no quiosque, tudo bem, abria de manhã e até de noite. Mas, cara, quando você tem o seu negócio, você tem aquela vontade, quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? Não tem limite, né? Então, eu tinha, imagina, 21 anos, se eu pudesse trabalhar 20 horas por dia, eu trabalhava. Não tinha... Era o teu business, né? E era só você e a Cris ali na época. Na época, a gente acabou... Quando a gente começou, tinha o padrasto da Cris, entrou de sócio. Então, entrou ele, era em família, né? Claro. Era ele e eu e a Cris de sócio dele. Aí depois a gente acabou tendo alguns probleminhas na sociedade, aí ele acabou saindo, a gente conversou, ele saiu, e ficou só eu e a Cris. Sociedade é bem complicada, ainda mais quando você é um pouco imaturo, né? Eu era bem imaturo na época, tinha 21 anos, então acabou não dando certo. E é difícil a sociedade. É um casamento, né? Sociedade a gente costuma dizer que é um casamento. Exatamente. Então tem que ser muito bem conversado, tem que ter as bem divididas tarefas, as funções. E quando não fica isso muito claro, é difícil, né? Tá. Então, na época ali, o meu sogro, ele não tinha também muita experiência, nunca tinha tido um negócio. E eu, muito novo, também era o meu primeiro negócio, então acabou tendo alguns conflitos e não ficou muito legal. Aí a gente acabou decidindo separar. E aí a sociedade. Deixa eu só fazer Claro. Cris, se você está assistindo, um beijo para você, tá bom? Próxima vez quero chamar você aqui também para ouvir o seu lado da história. Boa. O que eu ia perguntar é assim, a Milho e Cia, ela existiu por um período. Isso. E aí, quando que vem essa ideia da Dom Lampione? Eu lembro que a gente foi lá prestigiar e tal, o rodízio de tapioca. Nossa. Cara, isso foi uma coisa que marcou pra mim, porque a gente via rodízio... Na época, assim, eu acho que o que era popular... Ou era rodízio de carne ou era rodízio de pizza. Não tinha nada diferente. Não tinha. Aí tu montou, eu não lembro se foi... Eu não sei que ano, não sei essa linha temporal, mas tu criou esse rodízio de tapioca. Isso. Ainda era Milho e Cia ou já tinha virado a chave para Dom Lampione? Era Milicia ainda. Era Milicia. Então, quando eu monto o primeiro negócio ali, que em 2008, que foi esse no Big, começou a entrar muito dinheiro, sobrar muito dinheiro. Para mim era muito dinheiro na época, né? E eu falei, poxa, montar negócio abrir empresa é o caminho, né? Então eu decidi montar uma tapiocaria, que era algo que não tinha em Foz, né? Que aí foi o rodízio de tapioca, que era ali na esquina do Mufato, ali da JK, ali na JK. Aí a gente alocou ali e montou. Ali foi o segundo negócio que eu montei, foi em 2009. E daí a ideia era montar um rodízio de tapioca, porque era uma coisa diferente, justamente por isso. Começou bem, foi legal. Aí tinha um restaurante atrás, que o Mufato comprou, um predinho que tinha ali, e tinha um restaurante que funcionava na hora do almoço. Daí o Mufato demoliu o predinho. Aí eu tive a excelente ideia, falei, não, agora eu vou começar a fazer almoço. Eu já não tinha coisa para fazer, para me preocupar, né? Aí eu falava, vou começar a fazer almoço. Aí você imagina, tinha um quiosque, e já trabalhava à noite na tapiocaria, era o segundo negócio. E daí comecei a fazer almoço nesse negócio. Cara, não tinha vida, né? Ia de manhã no Ceasa, fazer compra, aí
correria do almoço, acabava o almoço, ia fazer as compras pra noite, pra tapiocaria, né? E fora o quiosque ainda, que às vezes tinha que socorrer, faltava um funcionário, um imprevisto lá, estragava uma chapa, um negócio, tinha que correr. Aí, cara, fiquei ali alguns meses, mas não aguentei o batidão. Porque assim, quando você começa um negócio, você não tem muito recurso, né? Não tem muito dinheiro e não tem muita experiência também, você tem que meio que fazer tudo, né? Você bate o escanteio, você corre cabecear. Você defende, você acaba fazendo tudo, né? Tem um livro que eu gosto muito, cara, que é Os Segredos de Luísa. Não sei se tu já leu. Não li. Cara, muito bom. Para empreendedorismo é um excelente livro. Ele fala de uma menina lá do interior de Minas, a Luísa, né? E ela tava fazendo odonto, mas ela fazia odonto porque os pais obrigavam. Pai e mãe dentista e tal, mas ela não era o que ela queria empreender, porque ela tinha uma tia que empreendia e ela achava muito mais legal empreender. Daí ela conta essa trajetória, né? E ela fala no livro que quando a gente está começando a empresa, a gente é o funcionário que limpa o chão, você é um funcionário que vai para o atendimento, você também é o funcionário que vai no banco conversar com o gerente, você tem que saber meio que de tudo. Faz todas as funções. Fazer de tudo, porque você está começando. Então, você não tem recurso para contratar muita gente e nem expertise também, né? Claro. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei pouco tempo ali com essa tapiocaria, com esse rodízio de tapioca. Porque dava um trabalho, rapaz, rodízio de tapioca. Porque assim, a tapioca, ela tem uma particularidade. Você tem que fazer e comer. Não é igual a pizza que você faz e... Você consegue tem um deixar tempinho. massa e tal. Tem um tempinho que dá pra rodar no salão e ela fica boa ainda, Dá uma requentadinha ali depois dá uma e tal. requentadinha. Não, a tapioca, ela vira goma. Ela endurece a massa ou fica borrachuda. Depende do tempo ali. Então, o que a gente fazia? A gente anotava o pedido, chegava na mesa, a pessoa falava e fazia umas mini tapiocas, né? Isso mesmo. Nossa, dava um trabalho, porque volta e meia você tinha ali 50 tapiocas pra fazer. E cada uma de um sabor. Aí você ficava se perdido pra pegar os recheios e tal. Cara, loucura. Aí depois eu descobri por que não tem rodízio de tapioca. Dá Caiu muito a ficha depois. Falei, deve ser por isso que não fazem rodízio de tapioca, né? Aí em 2009, aí apareceu umas abençoadas, 2 nutricionistas, gostaram do restaurante. Falaram, onde você fez e tal? Queriam a instalação, sabe? O contato de onde eu tinha feito, né? Pega aqui. Mesa, cadeira, fala, quer levar? Faça um pacote para você. Um pacote fechado. Sério? Por quê? Não tô dando conta e tal. Daí acabei vendendo. Então eu monto em 2009 essa tapiocaria, rodízio de tapioca, e depois acabo vendendo. Aí em 2010, eu já tô, cara, saturado, cansado de alimentação. Falei, não quero mais nada de alimentação. Aí fui e montei uma agência de publicidade. E com um sócio, né? Aí a gente comprou uma franquia que foi a primeira franquia de Foz, publicidade em saco de pão. Né? A gente fazia o rolê de dar o saco de pão nas padarias, né? E vendia a publicidade. A publicidade ali. Aí em 2010 falei, agora eu vou sair do ramo de alimentação, né? Não dá mais para mim e tal, é muito, muito puxado esse ramo de alimentação. Aí também não deu muito certo, fiquemos ali um ano pedalando e tal. Aí em 2011 vem a Dom Lampione. Em 2011, o Big, ele me chama, fala assim, ó, você vai ter que tirar teu quiosque daqui, tá atrapalhando. Que era bem na entrada no mercado, né? Aí tu vai lá pro lado da escada rolante. Eles, tipo, me tiram da entrada e me jogam pra lateral. Eu fiquei meio assim, falei, putz, fiquei com medo, porque ali eu pegava todo o fluxo. Era obrigado, tipo, de qualquer forma, tinha que ver teu quiosque. Tinha que passar por ali. E quem tava saindo do mercado pegava de frente, né? Sim. Então... tinha meio que uma venda de impulso, né? O pessoal passando o cheirinho da pamonha, do milho e tal, vendo fazer a tapioca ou o suco de milho, rodando na máquina ali, a pessoa, opa, às vezes nem tava com fome. Mas o cheiro... O impulso total ali, aquela venda de impulso, né? E aí o Big falou, ó, você vai ter que sair daqui, porque tá atrapalhando o teu quiosque, tem um diretor aí que veio visitar a loja e não gostou do teu quiosque, você tem que ir pra lateral. Daí eu falei, putz, beleza. Aí em 2011 foi quando eu comecei a faculdade, né? Aí a faculdade, primeiro semestre tinha marketing, direito e tal. Aí estudando ali e tal, eu falei, pô, me veio a ideia de falar, vou querer franquear o negócio. Esse negócio, porque dava um lucro interessante, assim, vendia bem e deixava uma margem boa de lucro, né? Aí eu decidi começar a fazer um estudo para franquear mesmo. Aí, nisso, a gente mudou a comunicação visual. Mudou o nome, decidi mudar tudo. Não queria mais que fosse derivado de milho. Porque aqui na nossa região a gente tem um problema, né? Época. É sazonal. Então, tem época que não acha milho verde. Aí, por exemplo, ali... Mato Grosso, Centro-Oeste, Goiás, ali tem o ano todo. Sim. Os caras conseguem ter milho o ano todo. Aqui já não. Então daí você já não consegue fazer uma boa pamonha, não tinha milho bom. Fica bem mais caro. É isso que eu ia falar. Como é um produto que é escasso
espaço em determinadas épocas, tem que trazer de longe e o custo fica muito maior. Fica bem né? mais caro. Aham. Então, a minha ideia era não ter nada derivado de milho. Daí foi daí que a gente tirou o suco de milho, tirou a pamonha, tirou essas coisas. E daí eu formatei o negócio, virou Dom Lampione, que é a fusão do Dom Corleone com o Lampião. Os dois mafiosos, né? O mafioso da Itália com o cangaceiro. Porque a ideia era fazer o quê? Pizza e tapioca. Ah. Entendeu? Porque basicamente os recheios são os mesmos. Sim. Então a só ideia era muda a massa. a ideia era o quê? A pessoa chegava, é tipo um Subway. Escolhe a massa, tanto é que o Subway colocou pizza hoje, né? Tem salada, colocou pizza também. Sim. Porque é muito prático. Você chega, escolhe a massa e você monta do jeito que você quer. Já tem os elementos ali, né? Os ingredientes não mudam, são todos os mesmos. E a gente tinha o crepe também, né? Isso. O crepe francês. Então a ideia era essa, por isso que virou Dom Lampione. Daí a gente fez um trabalho de marketing, pegou uma agência, fez a comunicação e tal. E aí surgiu o Dom Lampione, em 2011 surgiu o Dom Lampione. E aí ela começa a ramificar, né? Que daí tu iniciou também a questão dos containers lá, que tinha a Lampione... o bar do Lampião. Bar do Lampião. É que daí era tudo pensado... Voltado para essa marca. Tentar ligar na marca, né? Algumas coisas não deram muito certo, mas eu digo assim, cara, empreendedorismo é isso, né? É tentativa e erro. Então a gente tem que estar sempre tentando algo novo e a maioria das vezes tu vai errar. Só que o legal é que as poucas vezes que tu acerta, vale a pena. Entendeu? Uma coisa que eu acho que é legal tu comentar aí. Essa tua experiência que foi construída com erros e acertos, para quem tá começando, para quem tá vivendo um momento que, o cara acabou de quebrar, alguma coisa, não deu certo o negócio que o cara tava empreendendo. O que você tem para dizer para essas pessoas, mano? Cara, é muito difícil a experiência negativa é muito ruim, né? Ainda mais quando o dinheiro te faz falta. Você não tem muito recurso para estar errando muito. Eu digo assim que eu levei sorte porque o primeiro negócio que eu montei deu muito certo, que foi o quiosque ali no Big. Então o Big não tinha shopping em Foz, tinha um movimento do caramba e a gente vendia muito bem. Todo dia entrava dinheiro e como era um quiosque pequeno, eu fazia a compra todo dia, não tinha estoque. Então, o que vendia hoje, eu ia amanhã cedo, ia, comprava e já transformava em dinheiro no mesmo dia. Você já sabia o que vendeu, o que você precisava comprar, não precisava ter estoque, né? Então, para mim, foi muito bom isso, que o primeiro negócio eu acertei. Os outros 10 depois, acho que eu errei. O primeiro eu acertei. Isso foi bom, que daí tinha de onde tirar dinheiro, né? Mas é muito difícil você montar um negócio e errar, cara. É decepcionante, porque você coloca ali dinheiro, você coloca tempo, dedicação, muitas vezes um sonho de vencer, né, velho? De vida, né? Coloca muita expectativa, né? E daí vai dar errado. Para o cara recomeçar é complicado. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo é igual ao poker. É tentativa e erro. O poker, um jogador profissional, um jogador bom, cara, ele vai ter épocas que ele... Até tem um jogador de Cascavel ali, um cara que é profissional, eu vi que ele postou essa semana, ele tá 1 ano. 1 ano, ele é um dos melhores que eu conheço. Ele tá 1 ano no vermelho. Caraca. 1 ano no vermelho, assim. Então, assim, o cara profissional, um dos melhores que eu conheço, ele pegou uma fase ruim, a gente chama de variância. Entendeu? Ele joga bem, ele toma as decisões certas, só que ele faz 1 ano que ele não tá positivo, tá negativo. Então, a empresa também é assim, cara. Quantas empresas que às vezes tá ali só faturando e pagando conta, não tá sobrando nada? Eu já passei por vários períodos assim, entendeu? E quando você monta um negócio e dá errado, é frustrante, mas você tem que tentar de novo, né? Tem que curar aquilo ali, esperar, ver onde que errou, o que dá para melhorar e depois tentar de novo. Porque se você não tentar, você já tem a certeza que não vai dar mais certo, claro. Né? Desistiu. Não pode desistir. Só que, claro, é difícil, né? A gente fala, não, é fácil, ergue a cabeça. Aí o que funciona bem, cara? Algumas palestras, imersão motivacional, isso é bom para pra pessoa... Dar um gás, um ânimo, né? Autoconfiança. Isso é uma parada que eu gosto muito do multinível, que a gente também falou, já trabalhou e falou muito de multinível. Eles trabalham muito forte isso, né? O sonho das pessoas, a motivação das pessoas. Que tenta manter essa chama acesa. Se deixar apagar, o cara desanima, né? Claro. Então, e muitas vezes você sozinho... Cara, nesse livro também, O Segredo de Luiza, fala isso, porque o empreendedor ele é muito sozinho. Você não tem ninguém para te ajudar. Você tá você ali no teu negócio. Às vezes tu é casado ou tem um sócio, beleza. Mas é só vocês. Ninguém vem de fora querendo te ajudar, te estendendo a mão. Então, assim, você tem que procurar aonde manter essa chama acesa. Aí, treinamentos,
imersão. Hoje em dia tem muita coisa online, né? O acesso hoje tá mais fácil. Mais né? fácil. Tem até um excesso de curso online, tem muita coisa que não é boa, né? Mas eu vejo aí, cara, tem vários cursos online que se a pessoa ela estiver ali mantendo, eu acho que pode ajudar também, né? E o fator decisão, mano? Como é que é essa questão de tomada de decisão pra você? Tipo, como é que é isso? Tipo, porque eu consigo perceber que, assim, você tem a percepção, você tem um faro muito legal pro negócio, para abrir negócio, tem esse despertar, essa ideia, né, do criativo, de trazer inovação. A exemplo foi a questão do rodízio ali de tapioca, várias outras coisas, o negócio do pão que não tinha e tal. Como é que é a tomada de decisão de abrir ou de fechar negócio? Como é que é pro empreendedor, pro Diego, essa questão de, cara, eu tenho que tomar decisão agora? Como é que funciona isso na tua cabeça? Compartilha com a gente, mano. Cara, assim, o de abrir é muito mais fácil que o de fechar, né? Fato. Porque o de fechar, às vezes tá ali no vermelho, mas tu se apega. Você fala, putz, eu já investi dinheiro aqui, eu já dediquei tempo aqui, eu posso tentar mais um pouco, só mais um pouco, né? E às vezes o negócio já não vai levantar mais e, enfim. Então é mais difícil você tomar a decisão de fechar um negócio. Eu não me apego muito mais hoje, já tive essa fase de me apegar. Se eu vejo que tá indo mal, que tá dando prejuízo, fecha logo. Obrigado, tchau. E vamos pagar as contas disso aqui e bola pra frente. Agora o de abrir, cara, eu sempre procurei coisas, tentar coisas novas, coisas que não tinham, né? Trazer para a cidade isso. Então, sempre atrás, cara, procurando, ou feira, ou vou muito em feira, sabe? Então, gosto de ir em feira, porque em feira você conhece gente nova, você vê ideias novas, surgem ali nas feiras, as pessoas lançam produtos nas feiras, né? Então, já fui em feira da BF, feira de franquia, FISPAL, feira de equipamentos, feira de food service, feira de supermercado. Sempre que eu posso, eu vou em feira. Sou Maria Feira. Se tiver alguma feira, me chama, eu vou em feira. Não sei nada, tô lá no meio da feira, né? Então, feira cripto, de criptomoeda. Eu sempre tô... Porque as novidades surgem nas feiras, né? As pessoas, as empresas lançam as coisas em feiras. Então, se tu tá ali, tu pega primeiro as ideias, enfim. Então, aí, para abrir é muito mais fácil. Porque se eu vejo que não tem um negócio que tem potencial e ninguém tá explorando ainda, para mim é aquilo ali que, se eu vejo que eu tenho condição, claro, financeira e também um pouco de condição técnica de operar aquilo, para mim já basta. Implantar. Já basta. Aí eu posso chamar um sócio. Às vezes você não tem tempo, cara, vamos ver isso comigo? Vamos, entendeu? Então a ideia é ver uma oportunidade, saber que dá para ganhar dinheiro e tem potencial, aí escolher a melhor forma de como operar isso, né? Teve uma analogia que você fez, que se você lembrar e você quiser repetir, que é a analogia do poker com a tomada de decisão, com a tomada do empreendedor. Como é que é isso, assim? As duas se parecem um pouco, né? É porque no poker você tem que tomar a decisão muito rápido. Então, assim, você tá jogando ali uma mão e você tem algumas informações, né? As cartas expostas na mesa, um pouco de informação da pessoa que você tá jogando, do teu oponente. E você tem um tempo ali, que é 30 segundos. E daí você tem uns cartãozinhos que a gente chama de time bank, que você pode ter no máximo ali 2 minutos para tomar uma decisão. Né? Então, assim, você tem que tomar uma decisão muito rápida, que às vezes é uma mão, vai te eliminar do torneio. Entendeu? Vai te eliminar daquele campeonato, se você tomar uma decisão errada. E na empresa, muitas vezes é isso também, né? Você tem que tomar uma decisão rápida, ou seja, uma decisão com o teu pessoal, com o departamento pessoal, ou com o cliente. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, o vendedor me chamou aqui e falou, o cliente quer colocar um pedido, mas ele está pedindo 3% de investimento. Eu falei, pô, os clientes só sabem pedir investimento, cara. Não vou citar o nome do cliente. Claro. O cara só compra se você der 3% pro cara. Eu vou ter que reajustar a tabela desse cara em 3%. Já virou um hábito isso, né? Sim. Então, vou ter que reajustar a tabela dele em 3%. Já é uma tomada de decisão que, para mim, tá muito clara. Né? Se o cliente toda vez quer 3% de retorno, então, eu vou ter que reajustar a tabela dele. Então, assim, a tomada de decisão no poker é muito rápida. E na empresa também. Porque quanto mais a gente demora para tomar as decisões, mais alto você vai pagar o preço, não é verdade? Então, muitas vezes você fica postergando, com medo de tomar a decisão ou com receio, mas às vezes vai ser pior. Lá na frente você vai ter que tomar a decisão e você já teve algumas perdas ali no caminho, né? Então, eu comparo com o poker porque é isso. Só que nem sempre a gente vai tomar a melhor decisão. Claro. Na maioria das vezes, até acho que a gente não toma as melhores decisões, porque a gente deixa a emoção também, né? A gente é ser humano, pô. Então, muitas vezes a emoção toma conta e você toma a decisão pela emoção e não pelo racional. Então, isso também, às vezes, acaba prejudicando. Mas empreender é isso, cara. É tentativa e erro, é você também saber voltar atrás e rever seus erros, porque ninguém é 100% assertivo, né? Claro. Eu tava vendo esses dias um podcast e o cara fala do Elon Musk. Pô, Elon Musk é um deus hoje pros empreendedores, claro. né? Todo mundo admira o cara. Só que os caras falam, ele é um deus porque ele acertou.
Se o cara tivesse errado, Se tivesse errado, era nem louco. sabia quem... Né? Não, nem Era sabia louco. quem era o Elon Musk. Pô, você quer levar pra Marte? Quer fazer o foguete da ré? Pô, quem que faz isso? O cara é louco, né? Mas ele conseguiu. Então, hoje o cara é um... Então, referência Então mesmo. é isso, é muito fácil. Depois que você acerta, todo mundo fala, pô, parabéns. Mas não vê ali... Sou amigo do Diego, né? Mas não vê a trajetória, É um gênio, né? Mas não foi tomar suco de milho lá atrás, né? Não tava lá tomando suco de milho. Não levou a namorada. A namorada, né, que virou esposa pra tomar suco de milho. Depois viveu o luto do suco de milho. Né? Sim, cara. Mas você sabe que essa história do suco de milho me persegue. Eu tô aqui em contato com uma indústria que é de Sorocaba. É o melhor suco de milho que tem no Brasil. É o pessoal da Geleia Real. E eu tô em contato com eles para tentar distribuir de voltar a distribuir agora nos mercados o suco de milho, né? Porque é uma coisa que não tem Foz. Não. E muita gente ainda, além do Rafa, né? Muita gente me fala, e aquele suco de milho, não sei o quê. Que a gente vendia o suco de milho, era deles, né? Tá, é verdade. A gente comprava deles. Então, assim, a ideia talvez é voltar com o suco de milho. Hoje, para mim, é um pouco mais difícil, eu vou ter que mudar a minha logística, porque a tapioca, a erva que a gente distribui não exige refrigeração. Câmara fria, nada. E daí, se eu colocar esse produto no mix, Vai ter que ter. eu tenho que investir um pouco nisso. Então, eu tô estudando isso também. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Então, hoje, a gente sabe que... A gente não, quem é de Foz sabe que o Big fechou, que encerrou as atividades. Então, ali hoje você não tem mais a Dom Lampione. A operação da lanchonete. Tapiacaria. Durou até a pandemia. Até a pandemia a gente manteve, aí com a pandemia ficou muito difícil, apesar dos mercados poderem trabalhar, as lanchonetes ali não podiam. Né? Aí depois a prefeitura baixou alguns decretos e tal, e aí só delivery. Mas o delivery não mantém a operação, né? Não ficou viável para nós, já não estava muito bem das pernas o Big, na verdade. Aí a gente fechou, até a pandemia, a gente ficou ali. Aí ficou só com... Hoje você tem só a fábrica da farinha de tapioca e tem a distribuição da erva de tererê. Isso. A gente tem a Corupi. A Corupi. A gente tem a fábrica e distribuidora. Ali na distribuidora a gente tem outros produtos, né? O que mais vende é a erva de tererê, na verdade. Mas a gente tem biscoito de polvilho, tem pipoca, tem doces, tem uma infinidade de produtos ali que a gente está distribuindo. Farofa, tem outros produtos que A a gente indústria, distribui. ela nasceu em que ano? 2014. E nasceu para, eu imagino que para suprir uma necessidade tua. Tipo, em vez de comprar talvez a farinha pronta, eu vou fabricar ou não? Você já Pior nasceu que com não, o intuito de... Assim, as pessoas vinham muito no Dom Lampione, no quiosque, comprar a goma. Isso que eu ia falar, pela procura dos clientes ali, né? A própria demanda. As pessoas vinham comprar a goma e a gente vendia. E a gente começou a vender muito. Foi numa época que assim, a tapioca ficou muito popular. Estourou meio que no Brasil, no sul aqui, né? Porque lá no norte, no nordeste sempre foi. Mas aqui no sul começou a conhecer a tapioca, caiu no gosto dos nutricionistas e tal. Porque todo ano tem um produto que é moda, não sei se tu reparou. Todo ano tem um produto que é o queridinho da mídia, dos nutricionistas, de todo mundo. Então, nesse ano, aqui para nós foi a tapioca. Então, as pessoas começavam a ir na tapiocaria e eu tava vendendo mais a goma na tapiocaria do que a tapioca pronta, né? Eu falei, caramba, tem uma oportunidade boa. Nesse meio tempo, eu vi numa casa de produtos naturais uma tapioca de 1 quilo, de uma marca concorrente. Aí eu fui e comprei para fazer. Eu falei, bom, dava trabalho fazer a goma, né? Eu falei, então eu vou comprar aqui, às vezes se for viável, eu paro de fazer e já compro pronta. Só que eu já tava vendendo muita goma e não tinha me tocado ainda. Quando eu joguei na frigideira para fazer, subiu um cheiro de azedo, cara. Eu não sei se já fez tapioca que vem aquele cheiro forte, um cheiro de pão de queijo, sabe? Sim. Cheiro de polvilho azedo. Sim. Tem muitas marcas que são assim. Aí eu falei, nossa, que tapioca tá azeda, tá estragada. E não é a marca deles é assim, É característico dele. do produto. Eu falei, nossa, a minha goma é muito melhor, cara. Se eu empacotar isso aqui e vender... Aí eu falei, pô, se eu empacotar e vender. tá aí o negócio, entendeu? Já sei fazer, o pessoal já conhece minha marca. E daí foi assim, daí a gente começou produzindo ali na Dom Lampione mesmo, empacotando, artesanal. Aí levei no mercado e foi bem nessa época do boom, que essa marca, que era a única que tinha aqui na região, um pacotinho verde, não estava conseguindo atender. Isso está além das minhas habilidades. Ó a Siri se Ela te intrometendo. ajudando. Se intrometendo. Aí eu levei nos mercados e os caras não tinham demanda e não tinha quem fornecia. Olha que gostoso isso, né? Nossa. Os caras me receberam de braços abertos, entendeu? Na época, o primeiro mercado que eu entrei foi o antigo Max, que fechou, né? E o Líder. Foram os dois mercados assim que eu entrei, que foi mais fácil, né? Que também já eram mercados grandes. E daí eu já não conseguia atender a demanda deles. Aí veio a necessidade de montar um local separado, que virou a fábrica, né? Que era ali no Jupira. Lembro. A gente começou ali no Jupira.
E daí aí foi tranquilo, porque tinha demanda reprimida no mercado, todos os mercados queriam e só tinha uma marca. E essa marca não conseguia atender. E quando eu chegava com o meu produto, foi muito fácil. E vendia. As pessoas estavam procurando, estavam no hype e as pessoas queriam aquele produto. Então aí foi assim, uns 3 anos bebendo água limpa, que foi bom também. Isso até de 14 até 17 foi essa fluidez rápida. Foi. Aí começa a vir concorrentes e tal, surgir mais marcas, Claro. guerra de preço, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Aí ficou um pouco mais difícil e a gente tem que se adaptar ao mercado, né? Pra não... E quando que vem a história das criptomoedas? Do nosso amado Bitcoin? Bitcoin. Pois é. Cara, cripto, eu já tinha ouvido falar em Bitcoin lá atrás, mas nunca tinha dado atenção para isso, né? Porque, cara, surge coisa nova na internet. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, como é que você sabe o que vai hypar, o que não vai? É difícil. E a gente tá na operação de algum negócio, você não tem tempo, às vezes, para... Você tá no foco. você tá ali na tua operação, envolvido. Então, você não consegue cuidar tudo que tá surgindo, acontecendo. Mas em 2020, pandemia, que... Final de 2020 para 2021. Pandemia e alta das cripto. Bitcoin batendo as suas máximas ali, todo mundo falando em Bitcoin. Aí, através de um amigo, me falou, olha, tem uns caras minerando Bitcoin no Paraguai. Eu falei, minerando Bitcoin? Que loucura, cara. Pô, é só você colocar um computador ali, tu vai ficar rico. Aquela ideia, né? Só meter um computador na tomada, tu vai ficar rico. É só você abrir a empresa que você vai... Nossa, não, é a bem mesma... tranquilo. É bem sossegado. E eu já vi gente falando isso, cara. Não, esses caras aí que empreendem têm sorte. O cara acertou um negócio ali, só foi abrir a empresa e ficou rico. Olha que beleza. O por trás dos bastidores ninguém vê, né? E daí, na pandemia, eu conheci o Bitcoin, cara. E daí, assim... Foi recente, foi 20 para 21, é isso? 20, pro final de 20 para 21. Caraca. Foi que eu conheci. Aí eu fui lá no Paraguai, através de um amigo, conheci uma outra pessoa que estava minerando. Aí o cara me explicou, né, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, interessante, né? Aí comecei a pesquisar sobre Bitcoin. Aí o Facebook, o Instagram e o YouTube te ajudam, né? Que você começa a pesquisar alguma coisa... Uma coisa já começa a jogar... Começa a jogar aquele assunto para você. Aí eu comecei a me interessar. E fez muito sentido para mim, né? Quando você entende realmente sobre o Bitcoin, o porquê ele foi... Como ele foi construído, né? Criado e o porquê. Tá muito além de ser uma criptomoeda só, né? Tem a ver com liberdade. Tem a ver com, assim... um dinheiro livre, realmente, que não dependa dos governos, né? Que Não é fiduciário. Não é fiduciário. E assim, hoje você pega um governo... Você tem lá teu dinheiro, teu patrimônio, tá no banco, beleza. Se o governo começar a fazer caca, começar a fazer M, vai refletir Exatamente. no teu Tem o patrimônio. valor, né? A gente tem, historicamente, isso é cíclico, né? Pois de é. tanto em tanto tempo acontece isso. No nosso país, a gente já viveu, né? Pois é. Não, se você pegar o real, desde que ele foi criado até hoje... Porra, a desvalorização... é Quase absurda. 90% perdeu do valor de compra, né? Então você fala, pô, vou deixar meu patrimônio em reais. Então é meio delicado isso, né? Só que, claro, para a pessoa entender isso, ela precisa ter no mínimo educação financeira. Entender um pouco o que é inflação, né? Questão de taxa de juros. E isso hoje também, uma coisa que nunca aconteceu foi com o dólar. E hoje está arriscado acontecer com o dólar. Né? Os Estados Unidos estão vivendo aí uma inflação que eles nunca tiveram. Da pandemia para cá, os Estados Unidos emitiu mais de 40% dos dólares que estão em circulação no mundo foi emitido da pandemia para cá. Então, assim, o que acontece quando você começa a emitir, um governo começa a emitir muito dinheiro? Vai gerar inflação, né? Vai desvalorizar a moeda. Sem contar que não existe mais garantia nenhuma dessas cédulas que estão sendo geradas. Não tem né? lastro, né? O dinheiro O governo fala, manda fazer, pronto. Roda a maquininha e tal, e depois se vira. Só que os Estados Unidos ainda ele tem o dólar, ele tem a vantagem que ele é a moeda mundial. É a única moeda que você pode comprar petróleo. Mas a Rússia e China estão na briga para mudar isso, né? E o mundo hoje está meio turbulento. Então, a gente não sabe até quando os Estados Unidos vai manter essa hegemonia, né? da moeda deles. E com o Bitcoin aí, o que garante daqui a pouco, sei lá, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes lá, Transformar. Rússia e China falam, não, agora vamos pegar uma moeda neutra. Né? Pode ser que não seja o Bitcoin, mas eu não vejo outra potencial, né? Não queremos mais o dólar, para boicotar os Estados Unidos mesmo. Cara... A possibilidade é muito grande, explode, né, o Bitcoin, entendeu? Então aí, depois da pandemia, eu começo a entender sobre o Bitcoin, sobre mineração e entro de cabeça nesse mundo também, porque eu vi que tem um potencial muito grande. Só que daí é no Paraguai, é uma operação no Paraguai, porque lá o custo de energia é muito mais barato que no Brasil, né? No Brasil não fecha a conta, né? Resumindo, não tem como. Tu vê a data de hoje, a gente está em 2023, tu vê hoje como o tardio para as pessoas que estão nos acompanhando aí para entrar nesse universo das criptos? Ou você acha que ainda há tempo? Cara, eu acho que ainda está muito no começo.
É mesmo. Se você for pegar hoje, cara, menos de 3% da população mundial tem algum tipo de criptomoeda. Investe em criptomoeda. Então, é um oceano azul. É um oceano azul porque, assim... Vamos falar de Bitcoin, né? Tem várias cripto aí, que cada um com seu projeto, enfim. Mas o Bitcoin, ele é limitado. Ele vai ter um número X de Bitcoins que vai ser criado. E não vai passar daquilo. Então, é muito fácil. Oferta e demanda. Você tem 3% da população mundial procurando Bitcoin. Então, você tem uma demanda pequena ainda para algo que é escasso. A hora que isso dobrar, for para 6%, ou for para 10%, ou for para 15% de pessoas querendo Bitcoin, de algo que não vai aumentar, é escasso, vai explodir o preço, entendeu? E a parte disso, o Bitcoin já é criado para... A forma com que ele é programado já é feito para se valorizar. Porque ele vai ficando mais escasso a cada 4 anos, né? Mais difícil de se Onde conseguir. acontece o halving. Que é ano que vem, o próximo halving do Bitcoin é ano que vem. Então, geralmente, pós-halving, o mercado se aquece, fica em alta e o preço do Bitcoin sobe muito. Né? E isso puxa as outras criptomoedas. Né? Aí, claro, vai de cada um estudar as cripto, porque, cara, tem muito projeto que é furado. Eu já perdi dinheiro em várias aí, entendeu? Então, tem perdeu também dinheiro em cripto? Normal. Não, para você aprender, tem que perder, né? Tipo assim, eu usei de sarcasmo agora, porque assim, quem não perdeu, só tá ganhando... Não, só tá ganhando dinheiro, né? Nossa, é mais uma acertada. E aí a mineradora, tu começa a investir nesse lance da mineração também. Isso. Aí eu comecei a entender sobre mineração, aí eu falei, pô, eu preciso ir atrás, numa feira. Comecei a pesquisar, no outro mês ia ter uma feira em Dubai, a maior feira de mineração de Bitcoin do mundo. Eu falei, tem que ir pra lá, né, cara? Uma loucura, né? Peguei o avião e fui pra Dubai. Sem falar inglês. Aí peguei lá uma tradutora, né? Pra ajudar lá. Né? Pô, aí lá abriu minha cabeça. Foi muito bom ter ido pra lá. Porque até então eu tinha um pouco de receio. Falei, pô, será que esse Bitcoin é seguro e tal? A hora que eu fui pra essa feira e vi o que tá acontecendo fora do Brasil, em termos de movimento cripto, né? Se você pegar a Europa você já tem cartão de crédito que tá em cripto. Que tu passa no débito e debita das tuas cripto. Isso eu tô falando de Mastercard, de operadora de cartão que já está vinculada à cripto. Claro. No Brasil ainda não chegou. Então, assim, o que está acontecendo no movimento fora do Brasil, no mundo, em cripto, já está muito forte. É que para nós aqui sempre chega... Quase no final, né? Demora para chegar. Quando já está terminando, chega aqui. A gente é terceiro mundo, né? Infelizmente, a América do Sul aqui, a gente está um pouco atrasado. Mas, enfim... Aí, quando eu fui para essa feira, abriu minha cabeça. Aí eu voltei decidido a investir em cripto. Aí comecei a montar a mineradora. Hoje a gente já está indo para a terceira mineradora. Já estamos com 2 e indo para a terceira. E, cara, a demanda todo dia, cliente surgindo. Te procurando, gente querendo conhecer sobre Bitcoin, sobre mineração. Então, eu acho que vai crescer muito ainda. Tu perguntou se ainda está em tempo. Com certeza está em tempo. Né? Claro, não pode dar um all-in, né? Vamos falar de pouco. Claro. Não entre dando um all-in, tudo que eu tenho entrando em cripto. Não, mas compra um pouco, conhece, começa a se informar, se puder, vá numa feira. E daí você cria um grupo de network, começa a falar sobre cripto com algumas pessoas. Aí você fala com uma pessoa que faz trade, fala com outra que faz mineração, fala com outra que faz holding. E daí tu vai conhecendo sobre o mercado. E aí, se tiver segurança, entra de cabeça. Assim como qualquer outro empreendimento, né? Vamos usar uma frase do lendário ET Bilu, né? Busque o conhecimento. Nisso ele estava certo, né? Sem conhecimento não tem como fazer nada. Como, né? Nem um bolo não dá para fazer, né? Se não souber o que vai ali. E para você que está nos acompanhando, já deixou o like aí? Se não deixou, deixa que tem tempo. Depois não vai falar que você esqueceu. Já se inscreve para não passar batido. Que histórias como essa você vai acompanhar aqui direto no VegCast. E eu quero perguntar o seguinte, meu brother. Como é que é conciliar a vida casado, empreendedor e paternidade? Isso que eu ia perguntar. Agora a gente chega numa parte que eu acho que a Fer gosta bastante, eu também gosto bastante. Como é que é isso? Hoje você tem um casal... Não, porque detalhe, né? Ele falou que começou com a fábrica em 2014. E 2014, finalzinho de 2014 foi quando nasceu... A Elô nasceu em 2013, 2013, né? Então já antes. tinha um bebezinho, uma criança pequena ali. Que é uma... Eu falo, todas as idades demandam, mas quando é pequenininho demanda um pouco mais. Como foi conciliar isso? Você ainda fazia faculdade ou já tinha concluído? Não, quando a Elô nasceu, eu tranquei. Aí depois eu acabei voltando, que ela tava com 2 anos e pouco pra concluir. Cara, assim,
ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa parte de paternidade, filhos, eu devo muito à Cris. A Cris aguenta a barra lá em casa porque viajo muito, né? Feira, negócios, atendendo cliente, viajando. Então, assim, você precisa de alguém. E ela sempre foi o alicerce. Então, a Cris, ela ajuda muito e é ela que aguenta a barra em casa, né? Os filhos, levar em escola, cursos, médico, tudo. Então, e ela também ajuda na empresa, né? Meu braço direito na empresa também. Então, assim, dividindo responsabilidade. Não tem como fazer tudo sozinho, né? Então, assim, eu sempre fui meio que, preciso abrir caminho. Abrir empresa, correr atrás de cliente. Então, meio que sempre fui eu que tive essa característica. E a Cris sempre me dando suporte. Então, quem está lá na operação hoje? A Cris. Eu estou aqui, eu vou depois para outro lugar, a Cris está lá na operação. E em casa, a Cris. Então, cara, sozinho não tem como. Mas a paternidade ajuda a gente a evoluir muito, né? Que depois que a gente teve filho, que eu tive filho basicamente, assim, a responsabilidade, a forma de ver o mundo, isso, cara, muda muito. E hoje você não faz só mais para você, né? Tu tem um porquê a mais para fazer as coisas, um motivo a mais. Então é muito bom, cara. Eu me sinto realizado, assim, com os 2 filhos que eu tenho. E sou muito apegado a eles e eu quero estar sempre junto, sempre presente. Apesar de, às vezes, ter que viajar por conta do trabalho. Claro. Né? Mas me motiva muito aí. Eles são bem diferentes, né? A Elo e o Pedrinho são duas... Os 2 extremos ali, né? A Elo é bem carinhosa, aquela menina bem amorosa e tal, sentimental, igual a mãe dela. Qualquer coisinha chora. Mulher, um pouco de mulher também, né? E o Pedro tá com terror, né? Parece um furacão. O Tasmania, sabe o Tasmania? Onde ele passa, vai derrubando tudo. Vai. Maravilha. Mas é muito bom, cara. E a história do poker, mano? Isso faz muito tempo que você tem essa afinidade com esse... Você falou que é um hobby, né? Sim. É um esporte que você escolheu pra sua vida ali, pra, onde assim, ser o ponto onde tira um pouco do teu estresse do dia a dia de trabalho, as correrias. Total. Cara, eu jogo poker, o Texas Hold'em eu comecei em 2011. Então já fazem mais de 10 anos aí que eu jogo poker. Mas eu já sabia jogar poker antes, aprendi com meu pai. Era outro tipo de poker que a gente chama de poker fechado, que é com 5 cartas na mão. E isso aí eu aprendi a jogar, acho que eu tinha 5, 6 anos, meu pai já me ensinou a jogar. Meu pai gostava de jogos também, então tudo quanto é jogo eu aprendi a jogar com ele, né? Mas o Texas Hold'em, ele é muito popular, é a modalidade mais praticada no mundo, né? E hoje no Brasil tem grandes campeonatos, grandes torneios no Brasil, na Argentina, em toda parte. Agora tá rolando, inclusive, em Vegas, o Campeonato Mundial de Poker, é em julho que acontece, né? Final de junho e julho, tá rolando, tem vários brasileiros lá. Eu ainda não tenho visto, mas um dos sonhos é ir para Vegas jogar o Campeonato Mundial. E, cara, eu gosto muito, mas como um hobby, né? Porque, claro, é um hobby que você pode ganhar dinheiro, também pode perder, óbvio, né? Só que o poker, cara, eu faço muito networking no poker. Muitos negócios já surgiram do poker, de você, através do networking ali. E através do poker você pode viajar, conhecer lugares, que é uma coisa que eu gosto muito também. E sempre que eu posso, eu levo a Cris, as crianças, a gente viaja junto. Então, eu acabo unindo... O útil ao agradável. Exatamente. E quando você consegue ganhar, voltar com um dinheirinho, melhor ainda, né? Aí, entendeu? Mas não... É isso. Se eu vejo que o poker tá atrapalhando a empresa, já teve várias vezes atrapalhando, porque se dedica tempo, né? Você tem que ficar ausente da empresa, muitas vezes tu perde. Então, já teve fase de estar me prejudicando, eu falo, não, vou dar um tempo aqui e vou focar na empresa. Aí, quando eu tô mais tranquilo, né? Mais bem até mentalmente mais tranquilo, eu volto a jogar. Você consegue voltar. Então, esse ano eu tô jogando bastante. Tô com mais tempo, assim, os negócios estão mais tranquilos, estão caminhando sozinho. Aí comecei a jogar mais esse ano. Mas eu jogo desde 2011. Maravilha. E é isso, a gente vai chegando à parte mais triste do VEG. Não é não, Fer? Passou rápido, sim, né, cara? É uma hora que parece que foi só 10 minutos ainda. Olha, hoje em homenagem ao Diego, a gente deixou o Gambit aqui. Tá ali ele. Cadê o Gambit? Boa. Tá até com a carta na mão ali, pô. E foi... Olha que não foi nem combinado. Não foi nem planejado. As coisas acontecem da melhor forma. Do jeito que tem que acontecer. E a gente vai chegar no final. Fer, manda um recado pro pessoal aí que ficou até agora, que vai encontrar esse vídeo aí daqui a pouco. Se você ficou até agora e ainda não deu o seu like, já mete o dedo no like, já ativa o sininho para os próximos vídeos, para você ser avisado quando vai começar o nosso próximo podcast. E já se inscreve no canal, nas redes sociais, porque no nosso 10º
episódio, nosso 10º podcast, a gente vai ter sorteio, gente. Sorteio de brindes. Vários brindes de parceiros. Vamos ver se a gente consegue uma farinha de tapioca. Olha Vamos fazer uma cesta legal, né? Olha cesta bem caprichada aí. Tá ao vivo isso, hein, gente? Olha que beleza. Tá registrado já. Combinado já. É isso. Diegão, seus agradecimentos, seu comentário final aí pra nós. Cara, é sempre um prazer falar de empreendedorismo. E ainda mais com você, que também é um cara que eu acho que é bem parecido comigo, né? A gente sempre se aventurando e tentando. A Fer, eu vejo a Fer também muito parecido com a Cris, né? Cuida das casas da criança, tá sempre ele dando apoio, né? Claro que às vezes a gente tem períodos difíceis, nem sempre dá certo, mas eu acho a gente muito parecido. Então é sempre um prazer falar de empreendedorismo. E, cara, a hora que tiver um projeto novo, e tamo aí, cara. Obrigado pelo convite, por ter lembrado. E tamo junto. Não, show. Satisfação é nossa de te receber. A gente agradece essa disposição de tempo, que a gente sabe que conciliar paternidade, matrimônio, empreender em vários nichos, várias frentes aí, requer muito tempo, e eu sei que esse tempo é precioso pra gente que tá nesse universo de empreendedorismo. Pra você que ficou até o final, meu muito, muito obrigado. Já envia esse vídeo pra quem você acha importante conhecer essa história. E a gente chegou ao final. Até semana que vem. Espera um pouquinho antes de terminar. Então não termina. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Elô. Imagina, se terminar e não mandar pra ela, mandar um beijo pra ela. Mandei pra Cris e não mandei pra minha amiga Elô. Elô, beijão. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.